Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador deste canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre uma questão: como ter o que quiser, como você conseguir as bênçãos que você deseja, como você conseguir o sucesso financeiro que você deseja. É possível, André? Sim, é possível. É possível. E a receita está em Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 e 24, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las. Olha a receita aqui no versículo 24. Todas as coisas que desejais. Só que tem uma questão aqui. Você precisa ter fé. E não é só uma questão de ter fé. No versículo 23, que é o anterior, você não pode duvidar. E aqui que está o erro da maioria das pessoas. O meu erro, porque eu tenho esse problema aqui também, que é o seguinte: a dúvida. A dúvida é uma questão que está no coração do homem. O coração, quando a gente fala, é a mente, tá? Aquilo que a gente fica pensando. Aquilo que a gente fica raciocinando todos os dias. E a dúvida acaba chegando no nosso coração. Porque a gente começa a fazer cálculos, a gente começa a verificar probabilidades e depende, isso varia de pessoa para pessoa, mas só que pessoas que na vida estudaram esse tipo de coisa, que é o meu caso, você começa a analisar cenários. Eu estudei economia, eu sou economista de formação, e você começa a analisar possibilidades, cenários, você começa a ver questões financeiras, você começa a olhar, isso não é possível, não. E quando você começa a verificar a probabilidade daquilo acontecer, aí você começa a duvidar do poder de Deus. E você duvidou, pronto. Aí não acontece. Ou seja, Cristo estava dizendo aos discípulos que se a gente quisesse que um monte saia desse lugar e isso para o outro lugar, era possível a gente fazer isso, orando a Deus e crendo, ponto. Só que ele disse no versículo 23 o seguinte: não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Aqui que está o segredo. Não duvidar em nosso coração. E é o que nós fazemos. Aqui está o erro. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, Tiago também explana muito essa questão, que diz assim, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Aqui que está o problema. Se você é uma pessoa que é indecisa, se você é uma pessoa que fica duvidando das coisas, você é como a onda do mar. Vai para um lado, vai para o outro. Como o vento, ou seja, você nunca tem aquela certeza absoluta de nada. Por mais que, logicamente, por mais que humanamente, por mais que as probabilidades estatísticas te digam que aquilo é uma coisa absurda, se você desejar e se você crer que Deus é capaz de colocar aquela oportunidade na tua frente, as coisas vão acontecer. Só que é preciso fé. E não pode ter dúvida. Como a gente leu em Tiago. Não pense o homem que duvidando vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai receber. Não vai receber. Em qualquer área. Aqui no nosso canal eu trato de economia, investimentos e finanças bíblicas. Então nós estamos falando aqui de questão de finanças. Você pode ter uma vida financeira melhor? Pode. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa aprender e acreditar. E ter certeza que Deus está contigo. E se a estatística falar alguma coisa, creia. E se as probabilidades, creia.
E não analise muito isso, porque se você começar a analisar, você vai começar a duvidar. Essa é a questão, você não pode ter dúvida. Além da fé e da dúvida que você deve eliminar, tem uma terceira coisa que você deve também liberar na sua vida antes de você receber alguma coisa de Deus. Está no mesmo capítulo 11 de Marcos, seguindo o texto. A gente leu o versículo 22, 23 e 24. Agora vamos ler o 25 e 26, que diz assim, ó: E quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas transgressões. Então você quer receber uma bênção divina? Você quer aquela oportunidade que as estatísticas e as probabilidades te digam que é praticamente remota, mas só que Deus pode proporcionar isso para você? Quando você for pedir, você vai ter que pedir com fé, sem duvidar, e perdoar quem você precisa perdoar. E às vezes esse perdão deve ser liberado a você mesmo. Você deve perdoar-se a si, porque talvez você já tomou algumas decisões na vida que não foram tão acertadas assim. Eu já tomei, não sei vocês. E é complicado isso, porque a gente se cobra. E como é que eu fiz um negócio desse? Perdi dinheiro, se a gente está tratando de negócios. Ou perdi tempo, porque eu fiquei um tempão fazendo tal coisa e não era aquilo que eu queria da vida. Perdoe-se a si mesmo. Peça perdão a Deus, mas só que você precisa se perdoar. Também perdoe-se aos outros, como a Bíblia diz. Se alguém te fez algum mal, se alguém te fez alguma situação que você está magoada com ela, precisa perdoar, precisa liberar perdão. Porque quando você libera perdão, a pessoa que é mais abençoada é quem liberou o perdão, porque aquele negócio fica causando um fardo a você mesmo. A pessoa que precisa ser perdoada, às vezes nem sabe que está com esse sentimento no teu coração. Ela às vezes nem sabe que te magoou, ela está seguindo a vida dela e você está com esse peso nos ombros aí. Então perdoe, libere perdão. E eu sei que é difícil liberar perdão para outras pessoas, é complicado, mas eu vou te falar uma coisa, é muito mais difícil liberar perdão para você mesmo, experiência própria. Por quê? Porque eu já tomei algumas decisões erradas, eu já fiz alguns investimentos errados. André, mas teu canal não é sobre investimentos? Sim, eu ensino sobre investimentos. Eu curso, já dei aula em faculdade sobre finanças e investimentos. Só que é o seguinte, eu já errei também. E é por isso que eu dou aula hoje, porque eu explico aonde você não deve errar. Mas quando erra, é doído. Só que você precisa se perdoar, porque senão você não tem força para continuar a vida. Recapitulando aqui, qual que é a receita para você conseguir o que você quer? Qual que é a receita para você conseguir os milagres de Deus? Essa aqui é a receita do milagre. Essa aqui é a receita que Cristo entregou, ó, como conseguir o milagre de Deus. Primeiro, peça com fé. Segundo, não pode duvidar. Terceiro, perdoe. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Se você estiver crendo, com certeza, sem duvidar e com o coração livre, com perdão liberado para aqueles que precisam ser liberado perdão, tenho certeza que Deus age. Por quê? Porque você está seguindo a receita que Ele mesmo te entregou. Que Deus abençoe a todos. Peço que você dê o like, porque isso ajuda muito o nosso canal crescer e andar aqui dentro dessa plataforma chamada YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa ser notificado assim que entrar um novo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.